Abra, por favor, a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3 e 8. Que diz assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Bom, você conhece esse texto. Esse foi o pior momento da história da humanidade, né? Em que o casal, criado diretamente pelas mãos de Deus, havia desobedecido ao Senhor. Só havia uma possibilidade de erro. Olhe para cá, por favor. Só havia uma chance deles errarem, e eles escolheram errar, né? Escolheram fazer a escolha mesmo, eles escolheram mal, na única possibilidade que tinham de fazer besteira, fizeram. E aí o curioso é que Deus vai ao encontro dos dois, de Adão e Eva, e Deus pergunta por eles, né? Onde vocês estão? Ei, Adão, cadê você, Adão? Onde você está? E aí Adão responde: eu ouvi a tua voz soar pelo jardim, e eu percebi que eu estava nu, me escondi. E aí começa, e Deus chama a atenção deles, e depois Deus vai puxar-lhes a orelha, eles serão expulsos do jardim, e toda aquela desgraça decorrente do pecado, do erro que eles cometeram. Mas o que eu quero ressaltar agora aqui é o fato de Deus estar chamando por eles. Será que Deus não sabia onde eles estavam? Sabia ou não sabia? Claro que sabia. Deus sabia exatamente onde eles estavam tentando lá se esconder. Então Deus, mesmo sabendo onde os dois estavam, Deus faz questão de chamá-los. Cadê você, Adão? Adão, onde você está? Porque Deus queria não apenas encontrá-los, repito, porque ele sabia onde eles estavam, mas Deus queria uma resposta ao seu chamado. Deus queria ouvir da boca de Adão, da boca de Eva, uma resposta ao chamado dele, ao chamado de Deus. De sorte que, desde que isso aconteceu, irmãos, no Jardim do Éden, a história se repete na minha vida e na sua vida. Deus está sempre chamando homens, Deus está sempre chamando mulheres. Mesmo que Ele saiba onde você esteja, Ele estará sempre te chamando, lançando um apelo, porque Ele quer colher a sua resposta, Ele quer saber qual é o seu posicionamento com o chamado que Ele tem para você. Pastor, Deus sabe. E essa desculpa, Deus sabe, é usada demais, né, no nosso meio evangélico. Olha, pastor, Deus sabe que eu não tenho tempo. Deus sabe que eu tenho minhas atribuições. Deus sabe que a minha rotina é louca. Deus sabe, lógico, Ele é onisciente, mas Ele quer ouvir de você uma resposta clara e objetiva ao chamado claro e objetivo que Ele tem na sua vida. Dizer que Deus sabe é muito superficial. Deus quer ouvir da sua boca uma resposta clara ao chamado. Dentro desta questão de Deus estar sempre nos chamando, eu quero falar essa manhã sobre pelo menos 3 chamados que o Senhor tem para mim e para você. 3 chamados do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Vamos agora para o livro de Mateus, e encontrando em Mateus esses 3 chamados, vamos pensar sobre como nós estamos respondendo a eles. Chamado número 1, Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28, muito conhecido. Em Gênesis, Deus está chamando Adão e Eva para poder chamar a atenção deles sobre o pecado, o erro que eles haviam cometido. Mas agora a gente vê Jesus fazendo pelo menos 3 chamados nos evangelhos, especificamente aqui em Mateus. Mateus 11, 28, Jesus diz: Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Olhe para cá, por favor. Primeiro chamado que o Senhor faz para a minha vida, para a sua vida, é o chamado para a salvação, de graça. Jesus encarnou, tornou-se homem, ensinou, pregou, fez milagres, prodígios, maravilhas, se entregou para morrer no nosso lugar como um marginal, foi humilhado, esbofeteado, cuspiram nele, publicamente foi esculachado diante das multidões, uma morte horrível, cruenta, e morreu no nosso lugar, derramando seu sangue, ressuscitou, está vivo e continua fazendo esse chamado para qualquer pessoa no planeta. Qualquer ser humano recebe este chamado de Jesus. Vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado, você que está perdido, indo para o inferno. Jesus está dizendo, venha a mim, venha andar comigo, venha aprender de mim, vem me conhecer, vem conhecer a minha palavra, vem conhecer os meus ensinamentos, e eu que sou manso e humilde de coração, eu vou dar descanso à sua alma. É interessante que Jesus é o único que propõe isso. Ele não está propondo descanso para o corpo, né? Ele está propondo descanso para a alma. Ele tira a sobrecarga da alma, a opressão, a depressão, o sentimento de culpa, a obsessão, a repetição. Jesus cura a alma, Jesus descansa a alma. A salvação proposta por Jesus é o que há de mais importante, melhor em todo o universo. Quantas pessoas encontraram em Jesus a salvação e o descanso para a alma, né? Quantas pessoas eram aprisionadas por vícios, por cigarro, cachaça, maconha, cocaína. Outros tinham um buraco enorme na alma, um vazio, e estavam sempre prisioneiros de antidepressivos, ou estavam mesmo pensando em se matar, e bateram em várias portas, foram a várias religiões, mas quando encontraram Jesus, descansaram. Encontraram a paz que o mundo não pode dar, mas que Jesus diz, eu vos deixo a minha paz eu vos dou. E atender a esse chamado bom, esse chamado que liberta, esse chamado que cura, esse chamado que transforma, esse chamado que faz o ser humano nascer de novo, e aí você passa a ser uma nova pessoa, ao ponto de pessoas que te conheciam no passado, quando te veem convertidos, dizem assim, você mudou tanto, você está com um brilho diferente, não é assim que acontece, irmãos? Mas como você mudou? E mudou por quê? Porque atendeu o chamado de Jesus. Eu fui lá na igreja Maranata e eu entreguei a minha vida para Jesus. Ele me chamou e eu aceitei o seu chamado. Agora eu estou salva, agora eu estou salvo, minha vida se transformou. Que coisa boa. Vinde a mim os que estão cansados. Quem aqui, só para eu ter uma ideia, quem já atendeu esse chamado e encontrou em Jesus salvação e descanso para a alma? Esse chamado não custa absolutamente nada. De graça, Jesus te ama. Não é assim? De graça, Jesus te liberta. De graça, Jesus perdoa os teus pecados, apaga o teu passado. É impressionante quando uma pessoa reconhece que precisa de Jesus como Salvador, simplesmente Jesus deleta todo o passado de erros e fracassos e pecados daquela pessoa, e ela tem a chance de começar do zero uma nova vida. Como o Evangelho de Jesus é algo espetacular, irmãos, é maravilhoso. A pessoa pode ter feito um monte de erros, pecados e besteiras, mas no dia que ela conhece a Jesus, o sangue de Jesus apaga toda a sua história de erros e pecados, o sangue de Jesus deleta seu passado e ela passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se faz
novo quando você atende o chamado de Jesus. Esse chamado de Jesus acontece através de um folheto que uma pessoa recebe, através de um programa evangélico na TV, não é assim? Às vezes, até em sonhos, há pessoas que sonham e recebem uma visitação sobrenatural de Jesus em um sonho, ou na forma mais comum, em pregação de púlpito, né? A pessoa vem ao templo, à igreja, alguém prega, quem quer entregar a vida a Jesus, a pessoa vem à frente, entrega a vida a Jesus, pronto, aceitou o chamado para a salvação, entrou no caminho do céu, sua vida está agora completamente mudada, completamente abençoada. Esta chamada para ser salvo, para ser cristão, para ser discípulo, para ir para o céu, repito, não custa nada. Jesus pagou todo o preço e de graça nos alcançou. Outra vez, só para o Senhor ser glorificado. Quem recebeu de graça esse chamado e por ele está sendo muito abençoado, mais uma vez, por gentileza, levante a mão e diga glória a Jesus. O chamado de Jesus para a salvação é para todos, é universal, né? Qualquer ser humano, em qualquer continente, em qualquer lugar desse planeta, tem de graça esse chamado. É só crer em Jesus e passar a andar com Ele. Aliás, o Evangelho é tão simples que pode ser definido da seguinte maneira. Se você entrega a sua vida para Jesus, aceitando esse chamado, e anda com Jesus aqui nessa vida, você está andando com Jesus, você está aprendendo com Jesus, você está seguindo os passos de Jesus nessa vida. Se você morre assim, de tanto viver com Jesus aqui, você vai viver com Ele após a morte. Porém, se você não andar com Jesus aqui nessa vida, porque não quis andar, você decidiu andar segundo o mundo, segundo o seu jeito e não segundo a Jesus e a palavra dele, foi uma escolha que você fez. Morreu assim, vai para o fundo do inferno mesmo, porque quis. Porque não quis andar com Jesus aqui. Se você anda com Jesus nessa vida, para o céu você irá com Ele. Se você negar Ele aqui, após a morte Ele também nega você e você vai para o inferno. Não é simples assim a definição do Evangelho no que diz respeito à salvação? Então Jesus chama você. Você atendeu o chamado, se converteu, está andando com Jesus. Glória a Deus por isso. Esse chamado não custa nada, é de graça, e são bilhões de pessoas desse planeta que dizem ter atendido esse chamado, são cristãos, seguidores, discípulos de Jesus. Amém. Só que Jesus não para de chamar. Ele chama: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, eu tenho descanso para a sua alma. Que bom. E aí você atende o chamado, entrou, virou igreja, virou crente, virou discípulo. E agora, o que Jesus quer de você? Que você apenas frequente um templo? Que você apenas participe de uma comunidade? Que você apenas seja um frequentador de culto? Não. Mateus capítulo 4, versículo 19. Há um segundo chamado aqui para a sua vida. Mateus 4:19, Jesus diz aos seus discípulos, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No primeiro chamado, Jesus diz: vinde a mim. Mas agora ele está dizendo: venha após mim. Comece a andar comigo. Comece a seguir o meu exemplo. O segundo chamado de Jesus é para você que já é crente. Para você que já atendeu o primeiro chamado. Quando eu perguntei quem atendeu, todo mundo levantou a mão. Agora daqui para frente começa a ficar complicado levantar a mão. E eu já quero adverti-los a priori. Porque o segundo chamado de Jesus, para você que já atendeu o primeiro, é o chamado para o serviço. Jesus chega para os discípulos e diz: vocês pescavam peixes, aí eram pescadores, mas agora eu tenho um trabalho diferente para vocês, eu tenho um serviço para vocês. Vocês agora vão pescar homens, pescar almas, pescar vidas, pescar pessoas. E nós cristãos, irmãos, não podemos nos esquecer disso. Infelizmente, o evangelho hoje no Brasil, em todo esse Brasil,
e não só numa denominação específica, mas essa doença está pegando em todas as igrejas da nossa nação. A ideia de evangelho hoje, de evangélico, de cristão, de crente, é apenas de frequentar uma reunião. E como quem vai apenas a um supermercado e vai buscar nas prateleiras aquilo que mais lhe apraz. Eu preciso hoje de uma cura, eu estou com uma enxaqueca enorme. Então eu vou hoje à igreja para pegar na prateleira a minha cura divina. Alguém vai orar, alguém vai me ungir para eu ficar bom dessa dor de cabeça. Não, meu filho ficou desempregado. Eu entro agora na campanha de terça por um emprego para o meu filho. E as pessoas estão agora confundindo o evangelho de Jesus, estão mesclando com essa ideia capitalista, selvagem, agressiva, de consumo. Ser crente no Brasil é só consumir. Consumir bênção, consumir vitória, consumir alegria, consumir show, consumir entretenimento. O evangelho se transformou em uma forma de consumo, socorro e prazer. E embora seja um pouco disso também, não é só isso. Evangelho, ser crente, seguir a Jesus, demanda serviço. Jesus salvou você de graça e hoje Ele quer que você salve outras pessoas ou conduzam outras pessoas à salvação. E as pessoas estão se esquecendo disso, porque ser crente é só frequentar a igreja, participar da reunião e cada um por si, Deus por todos. O primeiro grande serviço quem fez foi Deus. Eu e você merecíamos morrer e ir para o inferno, porque nós éramos rebeldes a Deus, desobedientes a Deus e a sua palavra. Então Deus prestou um serviço. Ele olhou do céu e Ele deveria nos matar, porque nós não prestávamos. Mas ao invés de Deus nos matar, Ele decidiu morrer no nosso lugar. Eu não vou matar essa gente, eu vou morrer por essa gente. E Deus prestou o serviço de nos reconciliar a Ele através de Jesus. Jesus chamou você estava lá no mundo, no erro, no pecado, no caminho do inferno, totalmente longe de Deus, da santidade de Deus, da vontade de Deus. Jesus chamou você, você ouviu, atendeu. Que bom, você é crente. E agora? Para por aí? Lógico que não. Agora, Jesus quer que você pesque homens para Ele. Jesus quer que você traga pessoas à presença dEle. Não é isso que Ele fala? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Ide fazer discípulos de todas as nações? Mas esse versículo é só para pastores, para oficiais da igreja. Lógico que não, é para cada cristão. Fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus, falar do amor de Jesus para as pessoas, não é obra de pastores só, ou do clero. É obra de crente, qualquer salvo. Billy Graham disse algo muito forte, eu não me lembro ao pé da letra, mas parafraseando, Billy Graham disse que quem é salvo, salva. Você não vai para o céu porque fez a obra de Deus. Mas quem tem certeza que vai para o céu, naturalmente faz a obra de Deus. Você não vai herdar o reino dos céus porque fez grandes obras. Mas todo salvo, naturalmente, reflete a sua salvação em boas obras. Se você tem desejo de salvar pessoas, de pregar o evangelho, de evangelizar, de fazer missões, de falar de Jesus na sua família, vizinhos, colegas de escola, trabalho, faculdade, isso é o maior reflexo da sua saúde espiritual. Quanto mais desejo você tem de falar de Jesus, do inferno, do céu e da Bíblia, mais saúde espiritual realmente você está tendo. Agora, se não há mais um pingo de responsabilidade no seu coração em avisar as pessoas que elas estão indo para o inferno porque não querem Jesus, você está com a sua saúde espiritual comprometida. Você pode ser um exímio frequentador de templo, mas certeza da sua salvação talvez não tenha tanta assim. E esse chamado de ser pescador de homens, ele já custa alguma coisa. Né? Entregar a vida a Jesus e ser um crente não custa nada. Ouve, aceita, recebe, que bênção. Mas fazer a obra do mestre, isso aqui já custa alguma coisa. E precisamos nos lembrar de pelo menos 2 textos. Primeiro,
Na parábola dos talentos, em Mateus 25, Jesus disse que aquele, você se lembra, é uma palavra muito dura aquela ali. Porque Jesus disse que aquele servo que recebeu um talento e não fez nada para multiplicar o talento, o que aconteceu com ele? Ele foi para as trevas, onde há choro e ranger de dentes. Os outros dois que multiplicaram os seus talentos, eles receberam 2 vezes mais e entraram para o gozo, para a alegria do seu Senhor. Mas o que não fez nada, ficou de fora do céu, meu irmão. Então a salvação é pelas obras? Repito, não. Você é salvo de graça. Eu e você não fizemos nada que merecêssemos a salvação. Mas o reflexo de um salvo é que ele faz a obra de Deus. E Billy Graham diz, se uma pessoa não está interessada em evangelizar, fazer missões, fazer a obra de Deus, eu não acredito na salvação dessa pessoa. Porque não adianta só ser religioso. Você tem que ter certeza da sua salvação. Então Jesus diz, agora que você está salvo, ei, vai pescar homens. Fazer a obra do Senhor. E isso aqui envolve um certo custo, porque você precisa ter tempo na sua agenda para fazer a obra de Deus. Você tem tempo para se alimentar, para lazer, para sua família, para trabalhar, para estudar e para fazer uma pescaria de homens. Você não tem? Quando uma igreja propõe um certo trabalho de evangelismo, se você tem uma igreja de 100 membros, são 2 coisas que a igreja não chega junto, independentemente de denominação. Nós vamos ter um trabalho de oração. Se você tem 100 membros, você vai ter 10 pessoas naquela oração, no máximo. Outro trabalho que a igreja não chega junto é evangelismo. Olha, irmãos, domingo à tarde nós vamos fazer um evangelismo assim, assim. Amém, amém. Pois à tarde, se a igreja tem 100 membros, você conta ali com 10 pessoas que vão se apresentar para fazer a obra de pescar homens. Mas os outros 90 não querem se envolver, não querem atender o chamado para o serviço. E todo cristão é servo. Só para eu ter uma ideia, quem aqui é servo de Deus? Palavra boa essa, né? Eu sou servo de Deus, pastor. Eu sou serva de Deus. Então sirva. Então sirva. Aliás, há um texto terrível na Bíblia. Terrível. Que está em Lucas capítulo 17. O versículo 10. Vamos ler. Eu vou dar um salto aqui para ler. Eu ia mencionar, mas lendo é mais forte. Agora eu quero avisar que vai doer o que eu vou falar agora aqui. Viu, irmãos? Prepara aí. O pastor Ari falou, traga uma palavra de missões. Eu falei, tá bom, mas é forte. Lucas 17 e 10. Assim também vós, Jesus está dizendo, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis porque fizemos somente o que devíamos fazer. E o contexto disso aqui, Jesus está falando, e deixa eu parafrasear, vamos supor um fazendeiro, tem o seu funcionário na fazenda, que o acompanha ali, um capataz, um servo, né, um empregado, um funcionário. Esse camarada chega, os dois chegam da roça, entra na casa e o fazendeiro está com muita sede. Então esse funcionário da fazenda vai lá, traz um copo d'água para esse fazendeiro. Ele vai agradecer esse funcionário? Ô, meu funcionário, muito obrigado por você me trouxe uma água. Não, porque aquilo é normal. O funcionário vai atender o seu patrão e vai levar água para ele, porque faz parte do seu trabalho. Agora, se esse funcionário, além de levar uma água, se ele leva um suco, um bolo, algo que está acima da expectativa daquele patrão, é possível que o patrão faça uma menção honrosa. Rapaz, um suco, olha, não pedi isso, eu estava esperando só a água. Nesse contexto é que Jesus fala isso que a gente leu. Assim também, quando você fizer apenas o que foi mandado fazer, diga, eu sou um servo inútil, porque eu só faço o que me mandaram fazer. Agora, infelizmente, olhe para cá e escute. Infelizmente,
A maior crise na igreja evangélica hoje no Brasil não é que as igrejas estão cheias de servos inúteis que só fazem o que é mandado. É pior, nem servo inútil há mais. Porque nem fazer o que é mandado, nem fazer a obrigação básica estamos fazendo. Então há pessoas hoje nas igrejas que não prestam nem para serem servos inúteis. Porque sabem que precisam pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho, avisar no trabalho, na escola, na faculdade, se envolver com o projeto de evangelismo da sua igreja assim, e não fazem nada. Serve nem para ser chamado de servo inútil. Não tem mais vara e anzol para pescar homens. Só querem receber vitória e bênçãos. Não é servo. Nem para ser servo inútil serve. E o terceiro chamado de Jesus, que é o mais agudo, é o mais forte. Mateus 16, versículo 24. Jesus já tinha andado bastante com os discípulos, já haviam feito algumas viagens. Aí Jesus fez um apelo mais forte. Mateus 16 e 24. Mateus 16 e 24. Então disse Jesus a quem? Aos ímpios e pecadores da terra? Não, ele falou com quem? Ele falou com seus discípulos. Ele olha para os seus discípulos, seus seguidores e diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si o seu sofrimento, a sua cruz e siga-me. Este terceiro chamado é o chamado que custa tudo. Ser um cristão, seguir a Jesus não custa nada. Você entrega a sua vida para Jesus, Ele te liberta, de graça você se tornou um discípulo. Mas agora Ele está te chamando para ser um pescador de homem. Alguma coisa você tem que fazer. Você não vai gastar a sua vida toda pescando homens. Você tem que trabalhar, estudar, ser marido, ser esposa, né? Você tem sua rotina normal, mas você tem que ter tempo para ganhar almas, para evangelizar, para contribuir com missões. Você tem que ter um tempo para atender o chamado, o segundo chamado, que é o chamado do serviço. Primeiro, salvação, o segundo, serviço. Mas e esse terceiro chamado, qual é? Esse é o chamado missionário. É o chamado de tempo integral. É quando alguém ouve um chamado específico de Jesus e deixa tudo. Deixa emprego, deixa às vezes família, deixa às vezes sua terra, e vai integralmente se dedicar a um chamado específico do Senhor em um lugar que Ele mandou. Pode ser no seu próprio lugar, como pastores de tempo integral, pode ser dentro do Brasil, pode ser fora do Brasil, mas o fato é que Jesus ainda está chamando homens e mulheres que estejam dispostos a ouvir o seu chamado e abrir mão de tudo para fazer o que Ele quer que seja feito e viver na dependência total e exclusiva dele. Esse é o chamado da loucura, né? É o chamado dos malucos. Mas Jesus está procurando esses malucos ainda na terra, que estejam dispostos, esses doidos, a viverem integralmente do Evangelho, integralmente da vontade do Senhor. Esse chamado custa a sua vida toda, porque agora a sua vida vai girar em torno do chamado. Quando você tem seu emprego, você tem a sua empresa, então sua vida acaba aqui girando em torno daquilo. Não é isso? De onde você tira o seu sustento. Mas quando você atende o chamado de pastor de tempo integral, pastora de tempo integral, ou de missões, agora mudou a situação. Esse chamado, eu disse que é para doido ou para maluco, mas na verdade esse chamado é chamado para heróis. Quando alguém
tem coragem de aceitar um negócio desse. O tratamento de Deus com essa pessoa é diferente. Você vê o nome das grandes personagens bíblicas, especialmente no Novo Testamento, os homens que largaram tudo, Pedro, João e Tiago, que largaram a microempresa de pesca, tinham seus barquinhos em cooperativa, pescavam juntos, vendiam produtos juntos, tinham casa, tinham família, largaram aquilo tudo para ficar andando atrás de Jesus. Durante 3 anos e meio, num raio de 150 quilômetros, para lá e para cá, dependendo do dinheiro que mulheres com trabalho manufatureiro produziam seus dinheirinhos, e essas mulheres promoviam o ministério de Jesus com os 12, que daquele dinheirinho do trabalho daquelas mulheres, Joana e as Marias, e com aquele dinheirinho Jesus tinha um patrocínio para bancar suas viagens. Então imagino que esses homens abriram mão para andar com Jesus nessa loucura missionária itinerante. Mas hoje o mundo todo sabe quem é Pedro, João, não é isso? Tiago, Filipe, o grande apóstolo Paulo, que largou uma vida de conforto enorme. O homem tinha cartas do governo do seu país, a autoridade era a ponta da lança política do seu governo, do governo do seu país, para destruir a igreja, e de repente o homem narra na sua segunda carta aos Coríntios, no último capítulo, que sofreu naufrágio, passou fome, nudez, apanhou, foi apedrejado. Mas o mundo todo sabe quem é esse homem, chamado apóstolo Paulo, porque ele atendeu o terceiro chamado que custa a sua vida, é a sua alma, sua vida inteira entregue para o Senhor. Esse chamado custa tudo. Esse chamado custa a sua vida inteira. Então, queridos, o primeiro chamado é para ser crente, o segundo chamado é para ser servo, para servir, e o terceiro chamado é para ser herói, para ser missionário. Você lê aos Hebreus capítulo 11, os homens que fizeram isso no Antigo Testamento, e repito, você vê na história toda da Bíblia, homens e mulheres que atenderam esse chamado integral. A questão esta manhã é simples, simples demais, como todo evangelho é simples. O evangelho é simples, a gente é que tem mania de complicar, mas a proposta de Deus, de Jesus, do Espírito Santo da Bíblia é simples. E agora você precisa pensar sobre o seguinte, escute, olhe para cá. Se você ainda não atendeu o primeiro chamado, você não está salvo, você está perdido, perdida. Você precisa entregar sua vida para Jesus, reconhecer que Ele é o único que pode salvar a tua alma do inferno e levar você para o céu. Isso vai além de religião, é crer em Jesus ou não crer. Se você vive com Jesus aqui, você vai viver com Ele lá. Se não viver com Ele aqui, depois da morte também, não tem mais jeito para você. Agora, se você já aceitou esse chamado, e se a gente fosse cercear o microfone aqui, tanto testemunho bonito teria, né? Pastor, minha vida era assim, assado, triste, assim, mas e aí cada um diria como encontrou com Jesus. Eu particularmente, um vizinho meu, tinha 14 anos, um vizinho falou de Jesus para mim, e eu comecei a chorar sem ter motivo para chorar, e ele me levou a uma das favelas, né, governador, eu lembro que a gente entrou assim na comunidade, beco por beco, quando eu entrei na casa de uma irmã lá de Coque, sentada no sofá rasgadinho. Quando entrei na casa, a mulher olhou para mim e falou, eu estava te esperando aqui. Falei, nem me conhece? Como é que estava me esperando? E a mulher foi falando coisas da minha vida que já se cumpriram e muitas eu ainda estou esperando. 26 anos se passaram e eu estou esperando acontecer. Foi impressionante como Jesus me pegou através daquela serva dele, uma mulher poderosa de oração. Foi um negócio espetacular o meu encontro com Jesus. E cada um aqui tem o seu encontro espetacular. Jesus te fez um chamado, não é lindo isso? É isso? Jesus não te chamou. Cada um aqui tem uma história para contar, como que isso aconteceu, como Ele te chamou. Agora, na mesma beleza que Jesus te chamou para arrancar você das garras de Satanás e do poder do pecado e das maldições do mundo, Ele também te chama hoje. Ei, faz alguma coisa para mim. Faz a minha obra. Evangelize. Entregue um folheto, uma literatura. Vá às cadeias. Visite hospitais. Serviço social.
Ok, serviço social, serviço para Jesus. Tenha um tempo na sua agenda para fazer a obra de Deus, para visitar os doentes, para visitar os presos, para avisar as almas das pessoas que estão morrendo, indo para o inferno, que existe um Salvador vivo, assentado à direita de Deus, que pode mudar a história de suas vidas. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Jesus salva, a palavra de Deus é poderosa, mas Deus decidiu, escute isso, Deus decidiu usar você. Ele poderia mandar anjos, mas aos anjos não foi dada essa incumbência. Jesus quer usar você, a sua voz, a sua boca, o seu posicionamento, a sua postura, a maneira de viver, de agir e reagir, e a maneira de falar do Evangelho. Deus quer usar você, basta você abrir a boca e pregar, que o Espírito Santo endossa. Basta você abrir a boca e falar do poder de Deus, do poder salvador de Jesus, que o próprio Deus assina embaixo. Está faltando é você falar mais. Eu tenho saudade dos crentes fanáticos e chatos, que insistiam mais, mas hoje nós estamos muito finos e sofisticados. Eu não vou encher a paciência do meu colega de trabalho. Se ele quiser ser crente, ele vai ser crente. Eu não vou ficar falando para ele. Como assim? Jesus disse, amarás o teu... Quem é o teu próximo? É a pessoa que está próxima a você ali no trabalho. É esse que você tem que amar e avisar. E falar de Jesus. Nós não precisamos nas igrejas de estratégias mirabolantes de evangelismo. Se vai trabalhar com pequenos grupos, se vai trabalhar com evangelismo de massa, se vai trabalhar com lares de paz e tantas coisas que funcionam e são bênçãos, sim. Mas o mais simples projeto de evangelismo é o que Jesus apresenta. Ame o teu próximo. Se cada um aqui esta manhã falar de Jesus para o seu próximo, meu Deus, o Rio de Janeiro vai ser alcançado. Lá no teu trabalho, lá na faculdade, lá na tua escola, os teus vizinhos, os teus parentes, esses são os teus alvos evangelísticos. Não precisa ir para a China. Fala com a tua mãe, fala com teu pai, fala com teu irmão de sangue. Não precisa ir para a Indonésia ser queimado pelos muçulmanos. Fala de Jesus na tua faculdade, que você já está fazendo uma grande obra, um grande projeto para Deus. Mas só para dar mais uma cacetada assim. O problema é que as pessoas nem servem inútil, nem para servo inútil está prestando. E o último chamado é para quem tem uma paixão pela obra de Deus. Infelizmente, eu acredito que este é o chamado que mais está em extinção entre jovens e adolescentes. Nos anos 80, quando eu me converti, congresso de missões, todo mundo ia para frente chorando. Né? Eu digo que eu não sabia nem a besteira que a gente estava fazendo. Eu digo que a minha esposa está aqui, quando a gente começou a namorar, eu estava jogando no Botafogo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, futebol. E ela pensou que ia casar com um jogador de futebol. Casou com um missionário. Eu não sei como é que isso foi a transição na cabeça dela. Eu estava voando naquela época. Né? Jogava bem mesmo, irmão, sem falsa modéstia. Estava arrebentando lá no Campeonato Paulista. E depois ela me viu jogar em alguns estádios aqui no Rio, Campeonato Carioca e tal. Aí depois largamos tudo, volta para a igreja, para o seminário, casa, vai para o sertão da Bahia, para Irecê, ser missionário. Aleluia! Agora ela aceitou também o chamado, né? Ela aceitou, largamos tudo aqui e fomos ser missionários. Como pastor Ari, pastor Isabel também largaram tudo, alguns anos foram para o Uruguai. Então a gente fica muito à vontade para falar até o que eu estou falando aqui. E hoje eu continuo vivendo do terceiro chamado. Agora, Jesus é um patrão muito bom. Jesus é um patrão muito bom. Fique de pé na presença de Deus. Glória a Deus.
Eu quero pedir que você deixe agora no banco, que você estiver segurando alguma coisa, fique com as suas mãos livres. 5 minutos mais só. Feche os teus olhos, por favor. Curve a sua cabeça. E agora não importa quem está do teu lado, à frente, atrás, porque agora é só você e Ele. Só você e Jesus. E do mesmo jeito que o Senhor Deus chamou lá no jardim: ei, Adão! Cadê você, rapaz? Ei! Deus sabia onde Adão estava. Sabia. Só que Deus queria uma resposta de Adão. E que resposta infeliz Adão deu, né? Eu percebi que eu estava nu, ouvi a tua voz, me escondi. Aí Deus pergunta: você escondeu por quê? Confessa logo. Foi essa mulher. A culpa é dela. A mulher que tu me deste me fez comer. Adão foi um covarde. Fecha os teus olhos. Qual é a resposta que você vai dar para o Senhor agora aqui? Você não vai agir com a covardia de Adão, Você não vai responder para Jesus aqui com a mesma covardia de Adão, botando a culpa em A, B e C, por não estar respondendo o chamado dele. Fecha os teus olhos, por gentileza. Não perca tempo agora com o olho aberto, olhando para lá, para cá, para cima. Fecha os olhos. Você vai encarar é o Senhor agora. De olho fechado, olhe para dentro de você. E o Senhor Jesus está te chamando essa manhã. Jesus está te chamando e dizendo para você: venha a mim. Você que está oprimido e sobrecarregado, eu tenho salvação. Eu tenho descanso para a sua alma. Se há alguém aqui que nunca entregou a vida a Jesus, faz isso agora. Sai do seu lugar, vem aqui à frente e entregue seu coração a Jesus. Deixa Jesus te salvar. Deixa Jesus perdoar os teus pecados, apagar o teu passado, te dar uma vida nova, perdoada. Se há alguém aqui que ainda não é crente, não se converteu, se afastou, volte agora. O Senhor quer salvar a tua alma. Agora, se todos que me ouvem aqui já são crentes, de olhos fechados, escute Jesus te chamando. Minha filha, ei, meu servo, eu quero que você pesque almas para mim. Eu quero que você se envolva com a minha obra. Qual é a tua resposta? Aí onde você está no seu cantinho, faz uma oração. Fale com Jesus aí no seu cantinho, aí onde você está. Qual é a resposta que você tem para Jesus hoje aqui? Ele está te chamando você. Não é quem está do teu lado não, o negócio é com você. Está chamando você. Qual é a resposta que você dá para Ele para sair daqui hoje? Você pode dizer para Ele: Senhor, sou servo inútil, que eu estou fazendo pelo menos o que devia fazer. Ou você está surpreendendo o Senhor, ou você não está fazendo nada e não serve nem para servo inútil. Fala com Ele agora. Agora é você e Jesus. É você e Jesus. Diga para Ele: mire Jesus e fale com Ele agora. Qual é a tua resposta ao chamado de Deus para a tua vida aqui hoje? Faz sua oração. Enquanto esta canção está sendo realizada, ore, pelo amor de Deus, ore, fale com Jesus sobre qual é a tua resposta para Ele. Fale para Ele aí, fale para Jesus. Usa-me,